Olá, hello, ahoy! Depois de visitar um montão de países, eu resolvi compartilhar como a gente organiza e planeja as nossas viagens. Aqui é a Tatiana e você está no canal Cordoba Journey. Nesse vídeo eu vou falar como encontrar passagens mais baratas ou dentro do budget que você precisa, como encontrar o melhor lugar para ficar, a melhor hospedagem, como escolher um meio de locomoção. E também sobre criar uma planilha e planilhar tudo se você é dessas pessoas que gosta de controlar todas as informações, todos os custos, todos os locais que você quer viajar. Então, criar uma planilha é tudo. Estamos planejando a nossa viagem de verão. Tem sido um processo muito gostoso pesquisar e isso acontece em todas as viagens que a gente vai fazer. O processo, essa parte da pesquisa e do planejamento é uma das partes mais legais da viagem e, obviamente, só chegando no destino para ser mais legal ainda. A gente prefere perder bastante tempo com essa etapa de planejamento da viagem para depois aproveitar ao máximo o destino que a gente escolheu. Para começar, a gente escolhe um destino baseado, número 1, na prioridade de visitar, né? O lugar que faz parte dos nossos sonhos, que a gente sempre quis ver, que a gente sempre quis conhecer. Ou, como a gente fez o ano passado, pesquisamos no Google Flights e todos os voos para os países ao redor da República Tcheca estavam muito caros. Quando você dá um zoom out no mapa, ele mostra o preço das passagens partindo do seu destino para vários lugares ao redor. E aí, um dos lugares mais baratos para ir era Rhodes. E a gente falou, por que não? Era o final do verão e queríamos visitar um destino de praia, simplesmente aproveitamos o lugar que estava mais barato no mapa de todas as passagens e foi maravilhoso. E aí, a partir de escolher o destino com base nesse movimento de escolher a passagem mais barata, é que a gente começou a fazer as outras etapas e os outros passos que a gente faz para planejar todas as viagens. Então, passo número 1, escolher o destino. O destino pode ser o local dos nossos sonhos, como eu já disse, ou pode ser o local com um custo-benefício que nos atenda nesse momento. Para essa viagem que nós vamos fazer no verão, nós escolhemos baseado num sonho, porque nós queremos muito visitar esse local. E já fazia muito tempo, desde antes da pandemia, nós estávamos planejando visitar esse local. E não conseguimos, obviamente, porque os voos foram reduzidos durante a pandemia, começaram a ficar muito caros e até hoje as coisas ainda não voltaram ao normal. Então, encontrar esse voo exigiu da gente um volume muito grande de pesquisa. O primeiro site que a gente busca é no Google Flights. Depois do Google Flights, existem alguns outros sites, como o Skyscanner, como o Kiwi.com. Todos esses sites mostram preços de passagens aéreas de diversas companhias, porque eles são agregadores. E esses sites são muito importantes para você conseguir encontrar o melhor preço. A gente tá aqui na República Tcheca, em Praga, e muitos voos não tem muito bom preço saindo de Praga, especialmente para esse destino que nós escolhemos. Então a gente começou a procurar, e isso vale como uma dica especial para quem tá na Europa, para quem veio viajar para a Europa. Talvez o local que você está não seja o melhor local para ir para um destino X. Então, a gente começa a procurar partindo de destinos perto, onde a gente consegue chegar de outra forma que não seja de avião. Essa viagem eu resolvi fazer uma coisa diferente, que é controlar todos os nossos custos. E por que a gente está fazendo isso? Porque a gente está se organizando melhor financeiramente. Apesar, em todas as outras viagens também, a gente estava sempre controlando, mas nunca listando, colocando numa planilha. Então eu coloquei na planilha lá qual que eram os valores. E eu sempre faço isso para as outras viagens também. Para poder escolher o voo ou como a gente vai chegar naquele determinado local, eu coloquei lá na planilha saindo de Berlim para o local, saindo de Praga para o local, saindo de Viena para o local, saindo de, que são as cidades aqui mais próximas, né? Saindo de Munique para esse determinado local, saindo de, a gente podia ir de repente para Polônia também, que é um lugar perto. Poderia ir para Eslováquia, saindo de Bratislava, saindo de, então a gente começa a olhar aqui ao redor, quais são os locais que mais compensam, e eu coloquei tudo isso na planilha, e depois de colocar na planilha, aí eu consegui decidir. Então é legal você tomar nota das coisas que você quer fazer,
para depois você conseguir tomar uma decisão mais embasada. Por exemplo, daqui nós vamos para Berlim de trem, porque de Berlim saem alguns voos para esse destino especial que tem um preço muito melhor. Os voos que saíam de Praga, eles tinham uma escala sempre em algum determinado local e que ia nos fazer perder muito tempo. De Praga até esse destino são aproximadamente 4 horas. Com todos os voos que a gente encontrou, alguns voos tinham preços muito altos mesmo, assim. Obviamente a gente não queria pagar um valor exorbitante para chegar num destino. A gente quer uma viagem de verão e não a única viagem que a gente vai fazer na vida toda. Então, para conseguir esse melhor preço, a gente começou a pesquisar as cidades ao redor, partindo dessas cidades. E vendo também quais cidades que a gente pode sair daqui e ir de ônibus, por exemplo, que é um preço super barato, ou ir de trem. E para essa viagem a gente vai de trem até esse destino. Ah, mas isso significa que você vai fazer um stopover. Nesse caso, a gente está escolhendo, então é a nossa escolha. A gente consegue fazer outras coisas nessa mesma cidade que a gente está indo. Que, por sinal, a gente nunca visitou Berlim. Então vai ser a primeira vez em Berlim. E aí a gente depois vai partir para esse destino super especial. Depois de procurar em todos esses sites, de verificar qual o melhor preço, quanto tempo leva. Então, depois de decidido isso, a gente começa a pensar no que? Na hospedagem. E antes da gente desistir... Antes da gente decidir sobre a hospedagem, a gente já começa a fazer uma coisinha que a gente faz durante todo esse período de planejamento, que é assistir vídeos no YouTube. A gente já assistiu vídeo de quase todo mundo que fez vídeo pra essa cidade. E a gente faz isso com todas as outras cidades também. A gente começa a assistir um monte de vídeo de pessoas, de top 10 coisas pra fazer na cidade, das melhores cidades pra ficar, as melhores cidades pra conhecer, as melhores, melhor isso, melhor aquilo, a minha experiência, o vlog de viagem, tudo isso. Baseado nisso é que a gente decidiu compartilhar nesse vídeo também, né, o que a gente faz e como a gente faz, que talvez possa ser útil para alguém. No período da pandemia, a gente estava sempre checando quais eram as exigências do local para ir para esse local. Então, eu acho que agora que a pandemia tá mais controlada, que as coisas estão indo melhor, então a gente não precisa mais ficar checando esse tipo de coisa e a gente pode voltar para as coisas normais de um planejamento de viagem. Hospedagem, um dos primeiros locais que a gente olha, obviamente, é no Airbnb ou no Booking. E a partir daí, a gente começa a definir qual que é o nosso budget. Então, nessa planilha, onde estão todos os nossos custos de viagem, a gente colocou um budget X para hospedar. E aí a gente começou a pesquisar dentro desse budget o que a gente queria. Então, geralmente a gente gosta de ficar num lugar que seja próximo da praia. Ou se não for próximo da praia, seja próximo de um determinado ponto turístico, ou que seja de fácil acesso para o transporte público. E uma coisa que a gente descobriu assistindo todos esses vídeos no YouTube é que a maioria das pessoas alugam um carro para ir para a cidade. E alugar um carro pareceu pra gente bastante razoável, porque a gente consegue visitar diversos locais e geralmente o transporte público não chega. Quando você vai para essa cidade de praia, é mais difícil. Por exemplo, quando nós estivemos em Barcelona, a gente estava bem pertinho de uma estação de metrô. E dessa estação de metrô a gente conseguiu visitar vários lugares. Também a gente descobriu que você poderia comprar o ticket de metrô e visitar diversos locais pagando só uma vez e comprando para 3 dias. Então, quando você começa a pesquisar sobre como se locomover dentro daquela cidade, aí você pode decidir entre alugar um carro ou se você vai conseguir comprar o transporte público naquela cidade. Se você vai conseguir comprar o transporte público naquela cidade. Teve um lugar que a gente foi de carro, Viena, e não recomendamos ir de carro para Viena, porque é muito difícil estacionar. Quando você acha estacionamento, os estacionamentos são todos caríssimos e a gente descobriu que a cidade tem uma política de redução da pegada de carbono, alguma coisa assim. Então, eles incentivam mais andar de bicicleta e usar carros elétricos. Então, assim, se você for para Viena, evite alugar um carro, porque o transporte público é excelente, assim como em Barcelona também é excelente. Mas quando você vai para outros destinos de praia, como por exemplo para Grécia,
sei lá, onde a gente foi também. Pra Itália nós fomos com o nosso próprio carro e a gente saiu daqui de Praga, parou na Áustria. São 5 horas daqui até essa cidade que nós fomos na Áustria, que se chama Hallstatt. E de Hallstatt a gente foi para Lido de Jesolo, que é no norte da Itália. E daí a gente conseguiu visitar a maior parte do norte da Itália. Então, assim, foi diluído e foi muito legal, porque a gente fez nesse esquema de ir parando e ir conhecendo. Então, a gente só descobriu todas essas coisas em todas essas viagens porque a gente começou a assistir um monte de vídeos. E pra finalizar, me diz aí nos comentários se você também é dessas pessoas que assistem 1 milhão de vídeos sobre o local para o qual você vai viajar. Ou me diga também, alguma dica desse vídeo foi útil pra você? Será que você adivinha qual será o próximo destino? No próximo vídeo vai rolar a parte 2 do planejamento de viagem, onde vamos contar um pouco mais sobre o preparo para viajar para esse local maravilhoso. Te vejo no próximo vídeo! Arroi! Se você vai conseguir comprar o transporte público naquela cidade.